estava escutando uma entrevista do Paulo Turra num podcast, Charla, né, Giovanni Afonso? Isso, Charla Podcast. Eu estava escutando a entrevista do Paulo Turra, ex-treinador do Santos, e ele falou sobre muita coisa ali, inclusive falou sobre a forma como o Rueda o demitiu, tal, por pressão das redes sociais. Aliás, o Paulo Turra foi muito mal no Santos como treinador. Tecnicamente foi muito mal o Paulo Turra, por mais que tivesse alguns conceitos interessantes, como, por exemplo, de mais treinamento. Ele cita, inclusive, Giovanni Afonso, que entendeu que os jogadores do Santos tinham que tomar café no CT Repelé e almoçar no CT Repelé. Ele não obrigou ninguém, mas foi algo que ele percebeu que não acontecia. E não acontece, né, Giovanni? A gente percebe que os jogadores acabam o treinamento, os caras chegam lá 9h30 da manhã, fazem o aquecimento, 10 horas entram no CT Repelé para treinar, meio-dia tá todo mundo liberado, quem quiser almoçar no CT almoça, quem não quiser vai embora. Ou seja, não existe ali uma relação clube-jogador, porque o tempo que eles ficam no CT é muito pequeno. Isso, claro que tem um problemaço aí. Veja que o próprio Paulo Turra identificou. E uma outra coisa que me chamou a atenção das palavras do Paulo Turra, Giovanni, é quando ele fala que a estrutura do Atlético Paranaense é muito superior à do Santos, né? O Paulo Turra também deixou muito claro isso, que a estrutura de trabalho do Atlético, a estrutura de clube do Atlético Paranaense é muito superior ao Santos, o que mais uma vez reforça aquilo que a gente tem dito, que o Santos hoje está muito atrás em todos os sentidos de grandes clubes do futebol brasileiro, até de clubes intermediários, como é o caso do Atlético Paranaense. Um outro ponto que eu queria destacar é sobre o processo de contratação do Rueda, né? Que o Paulo Turra citou que era o Rueda que ligava para os jogadores e um cara do jurídico, hein? Ih, mamãe! E um cara do departamento jurídico do clube. Olha o que o Rueda fez, cara. Imaginem o Rueda ligando para contratar jogador. Olha o que aconteceu na gestão passada. O Rueda ligava para empresário, ligava para jogador. E depois do Rueda, sabe quem era? Era o cara do jurídico do Santos. É mole. E o Paulo Turra também teve que entrar na dança. Chamou atenção esses pontos. Não sei se você quer destacar mais algum ponto da entrevista de Paulo Turra, Giovanni. Não, eu destaco sim, Marcão, mas acho que esses 3 primeiros pontos aí são inacreditáveis, né, Marcão? Claro que aqui a gente bateu bastante no Andrés Rueda, em toda a gestão, a pior gestão da história do Santos Futebol Clube, mas assim, quando a gente vai passando o tempo e profissionais que passaram por essa gestão revelam como era o dia a dia do clube com o Rueda, assim, você fica indignado, né? Primeiro, essas ideias do Paulo Turra que infelizmente não são mais implementadas, né, Marcão? Ali o Paulo Turra trouxe que ele tinha a ideia dos jogadores tomarem café da manhã juntos e almoçarem juntos, né? Fazer ali uma mini concentração. E também falando em concentração, concentrar em 2 dias, né? Hoje o Santos se concentra em apenas um dia ali, às vezes um pouco menos ali de horas de concentração, e eram ideias de um Paulo Turra ali que na teoria era bacana, né? Porém na prática, um treinador que em 6 jogos conseguiu apenas uma vitória e foi na Bacia das Almas ali contra o Goiás, dentro de campo não funcionou. Mas chama atenção ali como eram os bastidores, né, Marcão? Primeiro, essa maneira de contratar, o Turra ligava para os jogadores, ele até usou o exemplo que o Julio Furch foi uma contratação que ele, Paulo Turra, fez, ou seja, o treinador ligava para contratar os jogadores, depois passava para uma pessoa do jurídico, nem era um chefe de departamento de futebol, nem era o próprio Andrés Rueda, era um jurídico que cuidava de toda a situação. E para fechar, o retrato da gestão Andrés Rueda, né, Marcão? Que disse ao Paulo Turra que está demitindo ele por conta da pressão das redes sociais. O Turra foi bem claro disso, que o Rueda chamou ele para uma reunião e o Rueda disse: estou até gostando do seu trabalho, vejo certa evolução, mas estou te demitindo por conta da pressão das redes sociais. Que loucura, né? Que momento a gente viveu, viu, Marcão? Que momento, e o Turra falou, se quiser, eu provo. O Rueda me demitiu pela pressão das redes sociais, né? Impressionante. Agora, um ponto importante, né? O Turra foi muito mal no Santos. Eu gostava da metodologia. Pra mim era um cara trabalhador. Eu gostei do afastamento do Soteldo, da forma como ele
tratava ali o Santos Futebol Clube, querendo mais treinamento, querendo mais trabalho, mas o Turra se mostrou um cara que não estava preparado ainda para assumir um time do tamanho do Santos. É preciso ter um equilíbrio entre Paulo Turra e Fábio Carille, né? O Carille é um cara que não gosta muito de trabalho. O Turra, ele é trabalhador, mas não tem ali o tato para colocar isso em prática no dia a dia. Então, esse meio termo é importante. O Turra é um cara que tem capacidade, mas não foi bem no Santos. Mereceu ter saído. Talvez não deveria nem ter sido contratado, porque não estava pronto. Agora, sobre o Andrés Rueda, o Rueda foi o pior presidente, mas disparado. Eu acho que nunca teremos um presidente, em nenhum momento, como tivemos o Andrés Rueda, de tanta incompetência como foi o Andrés Rueda em todos os cenários. O Rueda era ruim no campo e bola, no administrativo, no marketing. Em tudo o Rueda foi ruim para o Santos. Em tudo. Muito fraco, muito fraco. Agora, Giovanni Afonso, vamos falar um pouquinho sobre o Santos. Você já trouxe a programação de treinamentos, não mudou absolutamente nada. O Santos vai continuar trabalhando somente um período pela manhã, às 10 horas da manhã, e somente na quinta o Santos trabalha à tarde, porque o jogo é na sexta de noite. Mas não muda nada, os jogadores continuam ali tendo 2 horinhas de treinamento, aquele me engana que eu gosto, para soltar a muscula. Esse é o modelo Carilão de ser. Agora temos uma grande dúvida do lado esquerdo. Escobar ou Pablito? Tá suspenso. Queria que você falasse um pouquinho sobre as possibilidades e trouxesse um comparativo sobre os 2 jogadores que podem atuar nesta posição na próxima sexta. Giovanni. Vamos lá, Marcão. Com Gonzalo Escobar expulso na última partida, o técnico Fábio Carille terá um problema para resolver em seu sistema defensivo. Quem será o lateral esquerdo titular na partida contra a Ponte Preta? Trouxemos aqui as 2 prováveis opções. Vamos de Rainer improvisado ou Souza, menino da Vila, fazendo a sua estreia como titular. Tá na tela os números desses jogadores com a camisa do Santos, Marcão. O Rainer, ali que foi contratado no começo do ano, em abril foi comprado em definitivo. Na temporada são 25 jogos, sendo 10 como titular. Ele que atuou, esse número eu achei bacana, Marcão. 15 vezes como lateral direito, 9 vezes como lateral esquerdo e 1 vez como ponta direita. Marcou um gol e 1 assistência. Pegando o recorte só da Série B, ele atuou 13 partidas, 2 apenas como titular, foi mais vezes titular no Campeonato Paulista, não marcou nenhum gol e não distribuiu nenhuma assistência. Já o Souza subiu nessa temporada ao profissional do Peixe, foram apenas 6 jogos, nenhum como titular e 1 assistência distribuída. Na Série B, mesmo os números, Marcão, ali ele atuou 5 partidas, todas como lateral esquerdo e deu 1 assistência contra a Chapecoense pela 13ª rodada da Série B, Marcão. Tá aí o levantamento, os números do Rainer e também do Souza. Olha, aqui do ponto de vista técnico, eu não quero nem entrar muito no ponto de vista em termos de números, Giovanni, mas eu quero entrar naquilo que eu acredito e naquilo que eu acho que é o futuro do Santos Futebol Clube, que é o Souza, o lateral esquerdo, que já frequentou seleções de base, seleção brasileira, que é um jogador de muita intensidade, de muita qualidade. Eu não acho o Rainer horroroso, como muitos dizem. Talvez não é o jogador que se mostrou no Paulista ali. Teve uma análise equivocada de muitos, inclusive da Federação Paulista, que colocou o jogador como craque do Campeonato Paulista, ali jogando pelo lado esquerdo, né? Mas eu acho que o Souza leva vantagem aqui, Giovanni Afonso. Por tudo aquilo que nós já vimos do Souza, pela qualidade desse jogador, pela força física dele e por ser uma jovem promessa. Entre apostar no Rainer e apostar no Souza, eu aposto na juventude, eu aposto nesse futuro desse jogador que tem tudo para ser titular do Santos a curto, médio prazo. Para mim, indiscutivelmente, Souza tem que ser o titular sexta-feira, Giovanni.
Marcão, isso é minha opinião, claro, né? Mas assim, analisando o que eu vi dentro de campo e conversando com algumas pessoas que acompanham direto as categorias de base, o Souza parece ter mais potencial até que o JP Sherman, Marcão. É um garoto jovem, ele tem uma boa estatura, já tem 1,80 m, com apenas 18 anos, pode crescer ainda mais. É rápido, tem qualidade com a bola no pé. Então, para mim, Giovani, o Souza tem mais potencial, inclusive, que o JP Sherman. Claro que o Sherman subiu, se adaptou muito bem ali na lateral direita e pode ser que no futuro dê mais jogador. Só que ali, bola jogada, aquilo que demonstrou na base, para mim, o Souza demonstrou ali ter um futuro mais promissor. E por isso que ele deve ser titular, Marcão. Porque, veja, você tem um Rainer e até um Rodrigo Ferreira que pode entrar na discussão, que a gente já sabe como que funciona, a gente já sabe que são jogadores com físico ali que melhor do que a qualidade técnica, eles são mais rápidos, mais fortes do que tem inteligência e qualidade com a bola nos pés, enquanto que o Souza precisa de maturação, precisa de tempo no profissional. Veja os números aí, foram apenas 6 partidas no profissional, todas entrando no segundo tempo. Por que não apostar no garoto? Um jogo na Vila Belmiro. Pressão vai ter, claro, a fase não é boa, mas ali o garoto tem que se adaptar em jogar no Santos Futebol Clube. Então por que não dar uma chance pro Souza, Marcão? Então, sem sombra de dúvidas alguma, eu colocaria o Souza como titular ali pela esquerda. Agora, Marcão, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o Carille não vai nessa não. Eu acredito que ele coloca o Rainer e não vai bancar Sherman e Souza nas laterais. 2 garotos ali, eu acho muito difícil ele colocar, viu, Marcão? Eu acho que pode acontecer de ele ir com o Rainer realmente, conhecendo o Carille, né? Você falou do Sherman e do Souza, né? Eu acho os dois jogadores interessantíssimos, viu? O Sherman, eu gosto demais do Sherman, acho o Sherman um jogador um pouco mais clássico ali, que guarda um pouco mais a posição. O Souza já é um jogador com mais intensidade, com mais força física, é um jogador até mais arrojado, parte pra cima, busca mais a linha de fundo. Eu gosto dos dois, eu acho que o futuro das laterais do Santos Futebol Clube claramente são de Sherman e Souza. E por isso que você precisa ter um treinador que consiga enxergar isso e talvez até antecipe isso no time titular do Santos. Esses dois jogadores, eles precisam chegar prontos o ano que vem. Você não pode chegar o ano que vem com a dúvida de Souza e de Sherman. Esses jogadores têm que ser trabalhados agora para que em 2025 eles possam estar 100% prontos, sem qualquer tipo de dúvida de comissão técnica, torcida, na própria cabeça desses jogadores. Eles precisam saber que o ano que vem é o ano deles, tanto o Sherman como do Souza. E esse é um trabalho que o Carille tem que fazer com esses dois jogadores. Eu não acho o Escobar, por exemplo, um lateral horroroso até aqui, não. Eu acho que o Escobar vem fazendo bons jogos com a camisa do Santos, dentro da sua limitação, dentro daquilo que ele pode entregar. Eu não teria contratado o Escobar, mas já que tá aí, eu tenho que analisar aquilo que ele vem fazendo. E dentro daquilo que ele vem fazendo, ele é um jogador que faz bem o arroz com feijão, defensivamente entrega bem, tem problemas técnicos gravíssimos. Agora, se você tem um lateral como Souza, trabalha esse garoto, já deixa ele pronto para que em 2025 a gente tenha um novo lateral esquerdo, e assim como teremos o Sherman, que tem que estar pronto o ano que vem. É isso que eu espero do Carille. Agora, eu tenho dúvidas se ele não vai com o Rainer na sexta-feira. Sabe por quê? Porque o Rainer, por muito tempo, foi o titular dele no Campeonato Paulista, né? O Rainer foi o titular dele no Campeonato Paulista. E a gente sempre percebeu o seguinte, Giovani, na queda de braço, quando ele tem um jovem e um experiente, ele opta pelo experiente, né? Ah, sem sombra de dúvidas, Marcão. Ali, olha, eu não quero ser pessimista, mas eu tenho quase certeza que vai ser o Rainer, tá? Claro que aqui é totalmente um tato, né, Marcão? O Santos ainda nem trabalhou taticamente para essa partida contra a Ponte Preta, mas analisando o histórico do Carille, Marcão, a tendência é que ele coloque o Rainer por ali, né? E olha que interessante, vocês vão se lembrar, na partida contra o Guarani, o Carille relacionou 25 jogadores. Relacionou 3 goleiros, o João Pedro acabou ficando no hotel. E quem foi o outro jogador que foi cortado, Marcão? O Souza. O Souza foi cortado da partida contra o Guarani. Ele viajou com a delegação para Campinas e ficou no hotel. O Rainer foi relacionado e era a opção na lateral esquerda, que o Escobar não precisou ser substituído, mas iria ser o Rainer ali a opção imediata.
Então, assim, Marcão, esse é o Carille, né? É o Carille que, às vezes, na queda de braço, opta pela experiência do que pela qualidade. Às vezes, ele prefere um jogador pior tecnicamente, porém com experiência, do que o Souza apostar no garoto. Mas veja, Marcão, por que o Sherman deu certo? Porque ele foi colocado na fogueira contra o Palmeiras na primeira final do Paulista e não sentiu a pressão. E essa situação do Souza é bem mais tranquila do que era do Sherman. Lá era uma final de campeonato, agora é a 24ª rodada da Série B, um jogo na Vila Belmiro contra a Ponte Preta. Então assim, Marcão, não tem o porquê não escalar. Mas infelizmente estamos falando de técnico Fábio Carille, que sempre vai optar na queda de braço, como o Marcão gosta de falar, do jogador mais experiente, Marcão.